Acho que sempre será trabalhoso o fato de colocar em palavras o que nos atravessa. Porém, é desta forma que posso elaborar as angústias sofridas pelo racismo nosso de cada dia. É muito comum ver em apresentações de pessoas negras uma saudação aos ancestrais. Sempre me chamou a atenção essa forma de abertura, até refletir sobre a dimensão deste ato. Então quero saudar minha ancestralidade, aos que vieram antes de mim. O ato de referir-se tem um significado diferente para a população negra, devido ao fato de pouco encontrar autores intelectuais negros. Posso então iniciar minha reflexão por esse ponto, em referência. Bom, sou Luiz Carlos de Castro Lopes, tenho 39 anos, sou psicólogo de formação, psicanalista, formei em 2009 em Maringá, sou do interior de São Paulo, uma cidade divisa de Minas, Mococa. Vim para Maringá em 2004 e é curioso que uma história que eu pouco contei até agora, como eu vim para Maringá, porque eu vim para Maringá num ônibus de muambeiro. Eu era estudante, comecei a fazer faculdade no interior de São Paulo, mas a ânsia de vir logo para Maringá estudar me fez pegar um ônibus que eu fiquei sabendo que ia de Mococa a Foz do Iguaçu, ao Paraguai, de uma outra cidade. E eu vim nesse ônibus à noite e cheguei de madrugada. Então é interessante essa história porque todos no ônibus falavam: o que você está indo fazer, né? Que era uma pessoa diferente no ônibus. E eu dizia: eu estava indo estudar. Então assim, vim para Maringá para estudar. E já naquele momento eu sabia que a única coisa que eu ia ter era o que eu estudasse. Então foram 5 anos de graduação, onde eu todos os dias lembrava que eu estava ali, né? Estava aqui nessa cidade, Maringá, uma cidade do Paraná, interior do Paraná, para estudar. Então também vindo do interior com esse sonho de ser um psicólogo. Não sabia muito o que era ser psicólogo, mas era esse o sonho. Vindo de uma família interracial, né? De pai e mãe, mãe branca, pai negro, retinto. E essa família foi interessante, né? Porque o processo também de conscientização, né, racial teve as suas limitações, dificuldade, eu acho, nesse momento. Por vir dessa família, não me reconhecia quanto negro, mas vim ter consciência racial anos depois. Passei a graduação toda como se passando em brancas nuvens, né? Não me reconhecendo quanto negro, não tendo discussões raciais na graduação, de políticas públicas, não tínhamos isso, né? E fui ter isso anos depois da graduação, quando me aproximei dos movimentos sociais, no movimento NEIAB, da UEM, e conferências raciais, era a primeira ou segunda conferência racial de Maringá, que eu estive presente, e ali foi um despertar, né? Como no livro, o tema do livro da Neuza Souza, Tornar-se Negro, eu acho que ali eu comecei a me tornar negro, de ver negros reunidos no mesmo espaço, negros de outras áreas, professores, mestres, doutores, e isso me chamou muito a atenção, né? Eu falei, bom, eu quero ocupar mais esse lugar, eu quero mais estar aqui. E depois daquele dia, da primeira conferência racial de Maringá, eu nunca mais deixei de frequentar, de estar próximo dos pares, né, desses lugares, desse lugar que é o meu lugar, né, é o meu lugar onde eu me sinto realmente acolhido em casa. Eu acho que sempre teve no meu inconsciente o fato de ser negro, até porque eu sempre soube da cor da minha pele, pelas histórias contadas, né, vindo de uma família interracial, mas minhas tias paternas são negras, retinta, e elas sempre traziam histórias muito interessantes. E uma história de uma tia que nunca me esqueci, ela tinha acabado de ser convidada a ser subsecretária da Educação da cidade de São Paulo. E chegando lá, ela foi recebida por uma secretária que disse para ela, grosseiramente, aguardar sentada, porque estavam esperando chegar a secretária que ia tomar posse naquele dia. E a secretária, ela ficou sentada, quando chega o secretário da Educação, ele diz para ela: Aparecida, por que você está sentada aí? E ela disse: aquela moça pediu para sentar aqui. E aí, escutando essa história, criança, curiosa, que eu sempre sou, disse: tia, o que você fez com ela? Ela falou assim: trabalhou comigo por mais de 15 anos. Então eu acho que essas histórias ficaram sempre guardadas em algum lugar, né, em algum lugar do meu inconsciente. Quando me aproximo do movimento negro, né, do NEIAB,
e ver aquelas pessoas que lembravam a minha tia, né, como a professora Marivânia da UEM, que eu tenho muito carinho, eu pude não só aproximar da minha história de infância, mas de ter aquele boom de uma consciência, como se fosse uma conexão, né, como se algo conectasse, de dizer você é e você está onde você quis estar. Você é e você faz o que você gosta de fazer. E eu acho que essas histórias da minha tia e minha outra tia, que também é enfermeira, essa minha tia é assistente social de formação, pedagoga de formação, e tenho outras 3, 4 graduações, me deram uma base de em nenhum momento ter dúvida do que eu queria ser enquanto profissional, mas não imaginava que ia atravessar essa questão racial. Então, quando vem para Maringá, uma cidade branca, né, um estado branco, eu me deparo com isso já na minha graduação, sendo o único negro da sala. Mas brancas nuvens, né? Luiz divertido, Luiz é engraçado, Luiz conta piada, mas eu não me dava conta de que essa diferença ela existia ali. Né? Quando eu tive consciência também, né, nesse processo, quando eu me formo, e aí eu pude ver que não tinha pares, né? Não tinham psicólogos negros. E também, né, me chamou a atenção agora, lembrando, né, antes do WhatsApp, né, quando a gente é de uma geração antes do WhatsApp, então marcavam os pacientes sem saber quem era, né, a pessoa, não tinha uma foto, né, como hoje tem uma foto do WhatsApp, ou procurar um perfil do profissional na página. E foi curioso que quando eu abri a porta, a pessoa levou um susto, né? E esse susto, que eu sempre digo, é para quem está nesse lugar de fala. Porque também, né, já advertendo essa questão, eu escuto muitas pessoas dizer, mas é exagero, mas isso não acontece. A pessoa negra, ela sente não o racismo, mas ela sente a expressão, ela sente a vibração, ela sente a forma diferente daquela pessoa olhar. Porque não necessariamente aquela pessoa é uma pessoa racista. Então ela não sente o racismo, mas ela sente a diferença, o espanto, né? Porque não é comum, não é normal, entre aspas, né, ter ali um psicólogo negro, um médico negro, um advogado negro, um juiz negro. Então eu me lembro do impacto que ela teve e depois, né, se deu, claro, a transferência e eu gostava disso, eu achava isso legal. Né? A gente perde isso com o WhatsApp, né? Quando chega o WhatsApp acaba porque as pessoas das redes sociais, as pessoas também querem, algumas, né, conhecer o profissional antes, ou saber alguma coisa, ouvir alguma coisa. Mas isso também sempre me marcou nesse processo de ter consciência negra, de dizer, bom, você é um jovem negro numa cidade branca, né? Você vem do interior, você vem para estudar, você vem lutar nessa cidade, em conquistar esse espaço, e esse espaço não está preparado para te receber, esse espaço não te acolhe porque esse espaço te estranha. Né? Quando você sente essa estranheza, foi preciso então, e é ainda, preciso me posicionar. E é o posicionamento de cada dia, porque eu sempre digo, a pele, né, nos reveste e não tem como, é nossa identidade, ela não sai de nós. É isso. Né? Então, em qualquer lugar que eu esteja, é a minha presença, é o meu corpo. Né? E esse corpo fala, esse corpo tem uma atuação em diversos espaços, em diferentes momentos. Então, essa consciência foi necessária e se fez necessária de uma maneira que veio resgatar a minha história como um todo. De onde eu vim, o que eu quero e como eu quero estar e viver. Essa democracia, né, racial que a gente tanto escuta, de fato atravessou a minha história, né? Quando eu acho que em outro momento, né, de ter pais interracial, eu vim de uma família interracial, a mãe branca, o pai negro, e historicamente, né, como a gente sabe hoje, né, pelos livros, famílias interraciais também, conta a história desse homem negro, né? O homem negro que é visto como na sociedade, bem visto na sociedade, aceito na sociedade, uma ascensão quando ele está inserido num contexto de pessoas brancas. Então, um homem negro casar com uma mulher loira dos olhos verdes, isso é uma ascensão, né? Naquele momento histórico da década de 70, né, 80, é uma ascensão para o homem negro
que sempre teve à margem, né? Então, imagino, claro, cada década atrás isso se torna mais complexo pelas informações, pelo movimento que não se tinha. Mas se tinha essa questão de uma ascensão, né, da branquitude, de fazer parte daquele núcleo social. Então eu vejo que, na minha história, eu vejo um pouco isso, né? De ter um pai negro, retinto, e filhos de operário, né? E uma avó fantástica, uma mulher muito à frente do tempo, uma mulher empreendedora, como diria hoje, ela é uma empreendedora. A minha avó trabalhava com Avon e ela foi uma mulher muito conhecida na cidade por vender muito, né? Então ela foi muito premiada por vender Avon, então ela era muito conhecida, muito comunicativa. Foi estudar depois dos 60 anos. Eu me lembro, eu era muito pequeno, mas me lembro da minha avó fazendo Mobral, ela indo estudar, e aquilo para mim era uma coisa engraçada, porque a avó estudando, o que a avó está estudando, né? E essa avó, ela dá esse tom, né, da matriarca, da mulher negra, que foi empregada doméstica de famílias ricas, e ela dá conta, né, dá conta de criar os 4, 5 filhos dela, né? Então, dá conta de sustentá-los, poder, não sei como que seria para minha avó falar de racismo hoje, né? Porque é uma coisa que a gente nunca diz, né, nas famílias, nunca se discute, nunca se fala, não é um assunto que vem de uma forma clara, vem sempre de uma forma muito velada. Sabemos que somos e sabemos o que vivemos, o que passamos no dia a dia individual de cada um. Então, primos, irmãos, os avós, porque a gente não consegue às vezes imaginar, porque é muito triste, né? Imaginar que o seu pai ou a sua avó passaria por uma humilhação, um racismo, um preconceito. Porque a gente sabe que a gente já passa. Então a gente não quer pensar que eles também passaram por isso, né? E passam por isso diariamente, como, né, esses olhares. Então eu imagino que essa democracia racial, né, ela vem sendo forjada, como se precisa estar, precisa ter para ser. Não, você quer, né? Você deseja isso e é isso que faz você ser, né? A questão do mimimi é uma questão interessante, né? Porque teve uma conversa com um amigo, ele dizia: "Ah, mas por que ter cotas?" E quando você para explicar essa questão histórica, né, da importância das cotas e também da segregação racial, né, que teve e tem no Brasil, é preciso voltar um pouco atrás na nossa história, né? E as pessoas às vezes têm uma dificuldade de compreender, porque elas querem entender imediatamente, né, do ponto de vista delas, né? Medem pelo ponto de vista delas, e isso é muito triste. É só fazendo um resgate da história, olhando da sua essência, que você vai compreender realmente a questão, né? Então, compreender que os negros tiveram anos, 300 anos de escravidão, e que esse processo, né, da escravidão não se deu de uma forma legítima, de uma forma organizada, de uma forma onde pudesse colocar a população que estava saindo de uma escravatura de anos, né, não teve acesso a nada, e essa população fica à margem, essa população perpetua, né, sempre às margens, como hoje a gente vê a população negra menos favorável de emprego, a população negra não tendo acesso à escolaridade, a população negra sempre às margens, né? Quando a gente vê um ou outro negro que agora já não é mais essa minoria, né, ascendendo, ocupando espaços, isso vai despertando, chamando a atenção dessa população que fica do outro lado do muro, né, olhando, julgando, mas não querendo fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, né? Então é muito fácil dizer, é mimimi, né? Como é mimimi? Você, né, poder pensar que, bom, tem um contexto histórico, né? Então não é pela meritocracia, que a gente escuta muito a questão da meritocracia, mas você é esforçado, e esse discurso me chamava muita atenção. E eu fui cansando dele, né? Eu fui me cansando dele porque os espaços que eu ocupava sempre de pessoas brancas, amigos brancos, e sempre mais você esforçado, você tá onde tá porque você é guerreiro, tá? Mas a questão é, eu tive que buscar isso, mas isso não foi confortável, não tive um espaço, eu não tive uma acolhida, não foi favorável pela questão intelectual. Eu penso que eles dividem o indivíduo, né, na meritocracia.
você, né? E não o contexto onde eu estou, né? Como eu cheguei até aqui, como se fosse realmente por um mérito individual, né? Eu gosto muito de uma frase que diz, né? É preciso ser antirracista, né? Então, essa luta antirracista, essa educação, eu acho até que é interessante a gente poder pensar que a educação, ela vem através dessa divulgação, né? Do conhecimento, da transmissão. Pegando um exemplo, que eu sempre gosto de trazer exemplo, né? Minha mãe branca um dia disse para mim, o porta-mala do carro estava estragado e ela disse, filho, precisa arrumar esse porta-mala porque se você for visto assim, vão pensar que você está roubando o carro. Então é uma frase forte, uma cena pesada que eu não deixei passar em branco. Eu disse, mãe, olha o comentário que a senhora fez. É um comentário racista, porque supõe que eu estou roubando meu próprio carro. Mas ela diz isso vindo de uma mulher branca que teve 3 filhos negros. Então ela está advertida de um cuidado, de algo que é posto e que é real. Eu realmente posso ser confundido com um bandido mexendo no porta-malas do meu carro. Mas a educação, ela vem quando você consegue sentar com um amigo branco, com a mãe branca, e poder dizer isso foi racista, isso é racista. O fato, não a pessoa. Essa é a diferença. Porque, claro que a pessoa vai dizer, eu não sou racista. Sim, você às vezes não é racista. Mas a sua atitude é racista, a sua fala foi racista. E a gente se pega o tempo todo reproduzindo isso. Eu mesmo me pegava, e ainda não, porque não, né? Me pego, às vezes, em algum comentário ou em alguma fala racista. Então, a educação é essa advertência pontual, né, que faz pensar, que faz refletir, não escapar disso como é um mimimi, mas porque não, é poder acolher essa informação que um amigo está te trazendo, porque ele sofre isso. Me incomoda muito escutar as pessoas dizerem assim, mas não é assim. Não é bem assim. Quem fala não é assim ou não é bem assim, está falando de um outro lugar. Eu estou dizendo porque eu sou negro, então eu vi, eu senti, eu estava ali, eu vi. Né? Então, e às vezes é interessante educar dizendo, bom, você está menosprezando a minha fala, né? Não é legítimo isso porque eu estou, né? Você está legitimando ou deslegitimando o que eu estou dizendo, né? Sobre o que eu sinto, sobre o que eu passei. Então, isso é uma forma de educar. Né? Quando uma pessoa preta, uma pessoa negra, está dizendo algo que viveu, que sentiu, por que questionar no sentido de que não é bem assim? Essa é uma frase muito comum, não é bem assim. Não foi bem assim. Né? Que se também confunde muito com a questão, mas tudo é racismo, mas tudo é preconceito. Eu acho que é o lugar de fala, né? É o lugar de quem está falando, é o lugar de quem está vivendo, né? Porque o racismo, né, essa reprodução, o que não faz a pessoa ser um racista, no sentido de namorar, casar, ou ter um amigo preto, negro, não faz com que você não pratique o racismo em algum momento. Então, ter um amigo, amar uma pessoa preta, até casar, até ter filhos, não te faz não ter ou não ter uma fala racista. Então, esse cuidado é através da educação. Penso que só através dessa educação, da transmissão, do conhecimento, da divulgação, que pode vir a conscientização de melhorar a subjetividade, né? A gente pode pensar que para uma pessoa preta não é algo como uma pessoa branca. Pensar a subjetividade, pensar essa construção, né? Essa construção subjetiva mesmo, porque se dá através das primeiras experiências de vida do sujeito. E a gente vê que a família não tem, às vezes, esse discurso racial. Não se tem. E eu gosto de pensar uma criança que vai para a escola. A criança vai para a escola para o primeiro ano de vida, primeiro ano escolar dela, e ela não é preparada, uma criança negra, a estar numa escola branca, onde ela vai ter vários amiguinhos, várias pessoas, né, de diferentes cores e raças, e ela simplesmente escuta um coleguinha falar da cor do cabelo, da cor da pele, do cabelo que parece, né, uma palha de aço, do lábios dela, do nariz dela.
E ali parece que começa esse processo, né, de uma questão, começa uma questão aí, né, de não sou igual, sou diferente. E essa questão é muito subjetiva, porque por onde vai passar essa desaprovação dos meus colegas, né, porque isso não vem no discurso, né, não vem no discurso dos pais, não vem no discurso, não é comum, né, porque hoje tem famílias que preparam as crianças para o mundo, para o primeiro dia escolar, né, mas essas frases que são escutadas e às vezes sentidas, porque às vezes isso acontece até por profissionais da educação, despreparadamente, né, onde tem ali o seu racismo ou o seu preconceito, evidentemente, e transfere isso para a criança, né, colocando a criança num outro lugar, ou não acolhendo essa criança como ela precisa ser acolhida, né? Essa diferença ali, porque a criança muitas vezes ela pode ser a única criança negra daquele local e ela vai sentindo ali que tem algo e esse algo não é dito também por ela. Ela não consegue chegar e expressar na casa, mãe, me trataram diferente, ou ela só consegue o quê? Poder expressar de uma maneira sofrida, num sofrimento, numa questão de sofrimento de embotamento da criança, né, uma solidão da criança, assim como a gente vê a solidão do homem negro, da mulher negra, existe também, e é muito comum, a solidão da criança negra. E que muitas vezes essa criança não tem recurso de dizer foi um racismo ou é um preconceito. Né? Ela sabe que ela está sofrendo uma discriminação. E isso está acontecendo nos primeiros anos de vida, né? Quando é a importância do acolhimento, da brincadeira, do lúdico ocupar esse lugar, não, é ocupado às vezes por coleguinhas, né, que fazem a diferença, você não vem, porque seu cabelo parece uma esponja de aço, o seu cabelo tem tranças esquisita, e aí a criança vai se dando conta que é pela cor da pele dela. E aí ela chega em casa dizendo às vezes para o pai e para a mãe que ela não quer aquela cor, que é o que que é muito comum, né, na população negra, e até o processo de aceitação da negritude passa por esse processo de não é bom ser negro, não é legal ser negro, não é fácil ser negro, né? Porque ninguém quer brincar comigo, ninguém me escolhe para uma atividade, ninguém me escolhe para ser a Cinderela, a princesa do teatro, né? Então isso começa muito cedo, os papéis, né, de peças de teatro, vai ficando sempre os papéis dos serviçais, os papéis que menos fala, bom, isso vai compondo nessa subjetividade, isso vai compondo ali, né, esse lugar onde eu não posso ser, não é para mim, não foi escolhido, e isso é o que a gente escuta no divã hoje em dia, né, na vida adulta de um paciente negro, essa questão, né, tenho que ser mais, não posso ser, né, isso vai imprimindo de uma forma onde o adulto negro tem esse histórico, né? Carrega esse histórico de informações que vem perpetuadamente da família, né? Então, o não poder sonhar, eu acho isso muito interessante, porque as referências de uma pessoa negra muitas vezes são os serviços braçais, os operários, né? A mãe faxineira, o pai pedreiro, e quando um jovem, uma criança, chega e diz, mãe, quero ser advogada, juíza, muitas vezes a mãe, né, começa a rir dizendo, está louca, menina, né, você não pode. Isso é muito comum ainda escutar, porque são essas frases que a gente escuta de um adulto negro. Né? Nem minha mãe acreditava em mim. Minha mãe dizia que eu não podia, e ela dizia que não podia porque disseram para ela. Né? Então ela está reproduzindo algo, e qual é a incidência disso? Né? Qual é o sintoma que isso traz? A psicanálise nunca recuou de escutar os discursos. E com os movimentos sociais, com a luta antirracista, a psicanálise está podendo escutar, né, o que esse discurso, né, da psicologia preta, né, o discurso antirracista. Eu penso que a psicanálise está podendo escutar isso de uma outra maneira que até então não se era escutado, porque também não se tinha, né, psicanalistas, psicólogos pretos. Né? E por não se ter,
não se era escutado. Mas quando esses profissionais vão se dando conta, né, na própria formação ou não, desse processo que atravessa, né, que legitima, que coloca ele em questão, em evidência, de ser um profissional que tem uma cor ali, isso se faz ouvir, né, e a gente consegue perceber esse aumento de profissionais negros que pelo Brasil, né, que vem se organizando, que vem podendo falar, que vem podendo divulgar isso, né, na sua prática, na sua escuta, nos seus trabalhos, né, poder pensar isso, trazer isso de uma outra dimensão, de dizer, bom, somos negros, estamos aqui, chegamos aqui, vamos falar sobre isso. Né? Então eu penso que há um movimento aí, numa perspectiva bem interessante, positiva, otimista, eu diria, de pessoas pretas ocupando esse lugar, podendo falar, não só com a presença, mas também com essa fala, né, com essas oportunidades de divulgar o trabalho, de falar sobre, né, que faz toda a diferença. Quando as pessoas brancas, os psicanalistas, psicólogos brancos, podem escutar um pouquinho sobre o impacto do racismo, né, sobre o sujeito, isso vem mudando. Né? Eu acho que eu tenho uma experiência também por fazer, né, minha analista é uma mulher branca, e essa é uma questão também, porque o quanto é importante a transferência, né, para a psicanálise, a transferência que dá o tom do tratamento, a transferência que conduz a essa cura, e poder se sentir acolhido, né, e também poder se sentir escutado, né, sem limitações, de poder falar. Esse lugar ele vai sendo transformado, esse lugar ele vai sendo construído. Eu tive uma experiência, né, de escutar de um paciente que procurou uma psicóloga e lá pelas tantas ele escuta que ela não dá conta de ouvi-lo. Isso me fez pensar esse não dar conta de ouvir quando um profissional se coloca nesse lugar, não é o dar conta teoricamente, não é o dar conta de não sei o que você está falando para discutir com você, mas o que isso incidiu nele, né? Ele simplesmente disse, bom, eu não consigo ser ouvido nem mesmo pela minha psicóloga, né? Não consigo fazer uma mulher branca me ouvir. E olha o desdobramento disso, porque esse ouvir é um ouvir, né? Não é uma discussão. O profissional branco não tem a obrigação de estudar o racismo, estudar para poder lá num debate com o paciente, né? Saber devolver, é simplesmente ouvir. Né? Por isso eu trago essa questão da transferência da minha análise pessoal, de fazer análise com uma mulher branca, né, que me ouve, que me escuta há uns bons anos, e de poder refletir sobre isso. Esse ouvir, né, porque ele vindo disso que há pouco eu disse, né, dessas escutas impregnadas por anos de que não consegue, não é capaz, não dá certo, e aí ele, né, é bem pontual, porque nem ela também me escuta, nem a minha psicóloga também me escuta. Então esse ouvir para os profissionais, né, psi, não é um ouvir do saber, do discutir, da teoria, do vamos discutir teoria racial. Não é desse saber, é do saber de realmente fale mais sobre isso, né? Pode falar sobre o que você passa enquanto um jovem negro, o que você passa enquanto uma pessoa negra no Brasil, nesse contexto, na sua subjetividade, na sua vida, no seu dia a dia. E essa é uma diferença interessante de poder pensar, né? Que muitas vezes profissionais ficam preocupados em atender essa demanda, né? De discutir, do devolver. E às vezes é só ouvir. Em Maringá, infelizmente eu não conheço nenhum outro psicanalista negro. Eu acho que instrumentalizar para a psicanálise é um desafio que eu acho que passa pela transferência também, né? Porque a psicanálise, como eu disse, ela não recua dessa questão, porém, como você citou, é muito pequeno o número de profissionais psi, e a gente também pode pensar que por conta dessa questão, né, que vem na história da pessoa preta, de não conseguir às vezes alcançar esse lugar.
mas poder pensar que pode ser possível, né? Eu não vejo outra forma a não ser essa forma dessa identificação, sabe? Quando você vê um profissional, igual quando eu digo, né? Eu sou o único, eu não conheço outro psicanalista preto. E por quê? Onde estão essas pessoas? Que, bom, nesse processo, né, histórico de uma construção, né, que a gente também já falou, de chegar até a universidade, mas como também poder pensar na formação de mais profissionais pretos, né, de mais profissionais de uma identificação, se não pelas cotas, pela universidade, se não pelo discurso, pelas discussões dentro das associações de psicanálise, dentro dos fóruns de psicanálise, das escolas de psicanálise, não recuar desse lugar, porque onde estão essas pessoas? Elas também se aproximam por uma transferência. Então, se não tem uma ação, né, dizendo sobre, falando sobre, não se tem uma aproximação, né? Então, as escolas de psicanálise, as associações, muitas vezes são centradas no trabalho, na prática, que vão sendo desenvolvidas pelos membros que estão ali, e muitas vezes os membros que estão ali não são pessoas pretas. Então, quando uma pessoa preta ocupa esse lugar e leva esse discurso para ser transmitido, para ser discutido, né, ela dá uma abertura. E essa abertura faz com que haja essa transferência, que haja essa aproximação de onde está. Então, se está, eu vou lá, vou me aproximar. E eu não vejo outra forma senão a comunicação, a divulgação, né, a informação sistematicamente, porque não pontualmente, como a gente vê às vezes, né, no dia 20 de novembro, mas sistematicamente, no sentido de dizer, bom, estamos aqui. Então eu vejo como que uma missão de um profissional preto, de um profissional que ocupa um lugar, de poder divulgar isso, né, de poder fazer com que possa vir até ele pessoas negras que estão se formando, que estão saindo da graduação e que se aproximam aí desse discurso. Bom, dentro da psicanálise é essa medida que eu vejo mais viável, né? E possível também. Os meus autores negros de referência, Neuza Souza Santos, quando eu li Tornar-se Negro, é impactante já o tema, né, desse livro, porque ali você realmente, não só na leitura, mas na história dela, né, de ser uma profissional que carrega também essa história de ser uma psiquiatra negra, o que ela passa, o que ela enfrenta, o que ela pesquisa. Mas quando também li Fanon, né, de também entender a história do Fanon, quem foi Fanon, também, né, um psiquiatra, e que a dissertação dele de conclusão de curso foi negada por denunciar uma questão racial, uma segregação racial, e só anos depois ele retomar isso, né, ele ter consciência de não ser um cidadão francês de igual. Então, Fanon, na descolonização, já apontava isso, e então, para mim, são os precursores, assim, são referências que traz a base da leitura negra, né, do tornar-se negro. Eu sempre falo nos grupos de estudos que para a gente começar a entender a negritude, começar a entender sobre negritude, é começar por Fanon, né? É começar pela primeira referência que a gente tem, e que hoje, né, posteriormente, nós temos também outras leituras, né, americanas, Angela Davis, né, que traz mais a contemporaneidade. Mas Fanon, para mim, é um clássico. A luta antirracista em Maringá, a minha luta antirracista em Maringá, bom, vindo desse movimento, essa história de tornar-se negro, ter consciência racial, eu propus um projeto, né? Em Maringá tem um projeto com a parceria com a prefeitura e mais 2 colegas colaboradores do projeto que ajudam a coordenar o projeto, chamado um projeto Fala Quilombo. Esse projeto nasceu uma iniciativa privada, particular, do consultório, com uma inquietação também sobre essa escuta da população negra. Esse projeto nasce em 2018 e com a parceria com a prefeitura em 2021, onde são profissionais negros que atendem a população negra. Então nós temos o Fala Quilombo hoje tem uma lista de espera, são 9 profissionais atendendo a população negra. Agora nós estamos com novos profissionais entrando também. E esse atendimento se dá nos consultórios particulares dos colegas profissionais ou também na Secretaria de Igualdade Racial, que tem uma sala. Conseguimos ao longo desse ano uma sala
para esses atendimentos acontecer. As inscrições são feitas no site da prefeitura, né? A pessoa passa por um preenchimento de uma ficha e aguarda na fila e ela vai ser chamada para um atendimento especializado com profissionais pretos, né, atendendo a população negra de Maringá. O Fala Quilombo também se estende, né, num projeto de seminários abertos, que também é uma ideia, né, que vai ser agora nesse ano de 2024, no segundo semestre, eu acredito, que são seminários abertos para profissionais, falar, um bate-papo, discussões sobre a população negra, sobre atendimento e também supervisões. Esse projeto também tem uma supervisão, um grupo de estudo, né, que é sistematicamente para esses profissionais. Então, foi uma iniciativa que nasceu, né, no consultório, de uma inquietação do que se pode fazer também, né, de poder movimentar esse lugar aí. Então eu gostaria de ler um trecho, né, de Cabernet Munanga, do livro Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. Munanga é um antropólogo, doutor em antropologia pela USP, brasileiro, congolês, que ainda vivo, com 83 anos hoje, quando ele diz: quando se fala da beleza feminina, diz uma mulher linda, ao se referir a uma mulher branca. Mas quando se trata de uma mulher negra, disse uma mulher linda, vice-versa. O mesmo se dá a respeito da beleza masculina. Fulano é um homem lindo, quando é um homem branco. E fulano é um negro lindo, quando se trata de um negro. Eu penso que essa discussão é interessante porque é preciso adjetivar o negro, né, como um negro lindo, um negro, uma negra linda. E o que não é comum, né, é a gente escutar de uma pessoa branca, o que é comum a gente escutar de uma pessoa branca. Mulher linda, né, que homem lindo. E quando se trata de um negro, é um negro lindo, é uma negra linda. E isso dá um tom, né, eu acho que isso dá um tom, porque é preciso dizer que é negro. Uma coisa interessante, né, sobre a interseccionalidade é essa composição, né, do negro, do pobre, do gay, que marca esse lugar, né, nessa interseccionalidade. E poder pensar essas camadas juntas, né, que muitas vezes a pessoa negra traz, né, sendo uma pessoa de periferia, sendo uma pessoa transgênica, sendo uma pessoa pobre. É o desafio da clínica analítica, da clínica psicanalítica, poder acolher esse sujeito que vem tão atravessado, esse sujeito que vem tão marginalizado, né, essa escuta. E quando um profissional consegue, para além da questão teórica, da questão subjetiva dele próprio, né, possa acolher essa escuta, se dá uma questão fantástica no trabalho psicanalítico. Mas é preciso também poder se atentar a esses novos conceitos, né? A essas novas abordagens, a esses novos discursos, né? Então, essa complexidade do tema faz com que as pessoas recuam desse lugar, de poder entrar nessa questão mesmo. É complexo, não é uma coisa simples de se resolver. Exige aí, dentro dessa complexidade, esse olhar, essa escuta, que é aquilo que a gente falava, a questão do mimimi. É muito mais fácil você falar que é um mimimi do que você realmente se colocar ali a dizer não concordo, ou então não, por que você pensa isso? Né? Olhar para um colega e dizer, mas por que você pensa isso? Porque fulano falou isso em tal data, em tal ano, em tal teoria. Tá, mas vamos poder então discutir o que fulano falou com o que a gente tem hoje de realidade, né? Porque é isso também, né? Claro que a humanidade ela não está aí, né, para ser discutida teoricamente. A humanidade se você é humano ou você não é. Ou você tem um olhar humano para a pessoa ou você não tem, né? Então, acho que muitas vezes esse discurso vem mais para não poder se implicar com essa complexidade, colocando muitas pessoas num lugar muito confortável, de dizer, né, não quero, ou reduzir, né? Reduzir é um criminoso, é um bandido, isso não é psiquiatria, ou isso não é psicanálise, ou isso é mimimi, porque é fácil, né? Você tem que parar e olhar e pensar, não, olha a complexidade desse caso, olha quanta coisa, né, atravessa aí, vamos escutar mais, ou vamos dar uma atenção a mais, ou
ou fala mais mesmo sobre isso, tá? Mas, né, isso me move, sabe? Eu acho, o que me move na minha profissão, eu acho que é o desejo de estar sempre escutando o outro nessa singularidade que ele é, sabe? E não compondo nada, pelo contrário, podendo levar esse outro a essa subjetividade, a esse encontro com realmente ele mesmo, né? Com esse sujeito que está ali falando, que está ali desejando ou que está ali sofrendo, né? Um sofrimento de diferentes formas, né? E que precisa dessa intervenção. E quais são os profissionais que a gente está tendo, né? Como que está sendo essa escuta? E isso me preocupa também, uma questão ética de quem está escutando. Igual quando, né, se levanta esses projetos como o seu projeto, é fantástico, né? Porque quem quer parar para fazer isso? Quem quer parar para escutar outros profissionais? Quem quer parar para levar informação, para levar formação, né? Capacitação? Meu Deus, ninguém quer fazer mais isso não. É muito mais confortável você ficar no teu lugar, ganhando seu dinheiro, atendendo ali e reproduzindo às vezes um discurso oco, uma coisa reta, sem reflexão, sem argumento, sem crítica. Recuar desse lugar, jamais, né? Eu acho que a gente precisa estar ali, ó, firme para dizer não, firme para poder dizer, bom, isso não é mais assim, isso não é assim, né? Eu acho que defender e estar ali é fundamental mesmo. É marcar uma posição.